Boa noite. Obrigada pela presença hoje no Teatro Antunes Filho para esta edição do Sempre um Papo, com as participações de Lenine, Márcia Cambeba e mediação de Geni Nunes. Os encontros do Sempre um Papo são gravados e postados no canal do YouTube do projeto. A presença no teatro autoriza o uso das imagens e posterior difusão. O projeto Sempre um Papo, idealizado pelo jornalista e escritor mineiro Afonso Borges, nessa edição, em parceria com o SESC, apresenta uma série de encontros que reúne escritores e escritoras indígenas e personalidades envolvidas com a luta dos povos originários, para conversar sobre temas que convergem para uma visão mais ampla sobre cultura, natureza, ancestralidade, sustentabilidade, entre outros assuntos. Estes encontros valorizam a diversidade cultural ao visibilizar os saberes e fazeres dos povos indígenas, além de abordar os desafios e processos de fortalecimento cultural decorrentes da escolha de registrarem seus conhecimentos por meio da escrita alfabética. Bom, Lenine, considerado um dos maiores nomes da música popular brasileira, vencedor de 6 Grammys Latino e diversos prêmios no Brasil e no mundo, Lenine é cantautor, botânico autodidata e apoiador engajado de grupos socioambientais. Transformou sua música em uma ferramenta de conscientização nas causas que defendem o meio ambiente, como em toda a sua obra, seja ela pela TV, cinema ou dança, como no Grupo Corpo. A preocupação com o planeta está mais que presente, seja na poesia ou na prática diária. Atualmente viaja pelo Brasil e no mundo com seu show intitulado Rizoma. Márcia Cambeba é escritora, poeta, fotógrafa, locutora, compositora, ativista, educadora, atriz, roteirista, apresentadora, cantora, faz recitais, contadora de histórias, palestrantes de assuntos indígenas e ambientais no Brasil e no exterior. Como ativista, luta usando a memória, as narrativas orais e a arte em prol das questões ambientais e indígenas envolvendo povos de aldeia e cidade de modo particular e empoderamento da mulher indígena na Amazônia e em outras regiões do Brasil. Como a causa indígena, fala sobre educação indígena, a luta na mulher do século XXI, a memória e o valor das narrativas orais, identidade e cultura. Como compositora, suas músicas falam de questão indígena, ambiental e amazônica, compõe e canta em tupi, língua materna de seu povo, e em português, e já se apresentou em vários espaços e festivais culturais. Bom, Geni Nunes, que faz a mediação. Geni Nunes é doutora no programa de pós-graduação interdisciplinar de Ciências Humanas da Federal de Santa Catarina, na linha Gênero e suas interrelações com geração, etnia e classe, mestre no programa de pós-graduação em Psicologia Social da UFSC, na linha Processos de Subjetivação, Gênero e Diversidades. Autora do livro Jati, Jaterê, o Saci é Guarani, organizadora do livro Não Monogamia LGBT e autora de capítulos de livros de temática étnico-racial e de gênero, membro da Articulação Brasileira de Indígenas Psicólogos e Psicólogas, possui a página Geni Papos no Instagram, atualmente com 304 mil seguidores. Bom, contaremos também nessa noite com intérpretes de Libras, Eric Romão e Milena Romão. Portanto, convidamos ao palco, temos o prazer de convidar ao palco Geni Nunes, Márcia Cambeba e Lenine, por favor. Obrigada. Desejamos a todos vocês e todas vocês um ótimo encontro. Boa noite, pessoal. Yané Puton, de Guarani. Vocês estão me ouvindo bem? Eu queria, em primeiro lugar, agradecer imensamente
a possibilidade de estar aqui com vocês hoje, agradecer a parenta Márcia Cambeba, a Lenine, por esse nosso encontro. Nós já estávamos numa super conversa agora há pouco, acredito que vai seguir fluido aqui também. Agradecer também ao projeto Sempre um Papo, ao Afonso, às demais pessoas da equipe, ao SESC pelo espaço. Eu estou muito honrada, gente, de estar aqui hoje com duas pessoas que eu admiro imensamente e que são referências para o meu caminho e acredito que para vocês também. E a primeira questão que eu vou trazer aqui para os dois é justamente partilhar um pouquinho desse processo de artesania nas artes, né? Dando um pouco o contexto, né? Dentro do meu povo, do povo guarani, eu e o parente Natanael Vilhava temos uma noção que a gente chama de artesanato narrativo, mas nós estamos aqui, né, ao lado de um artesão sonoro também, e de uma artesã também de múltiplas artes. Então, eu queria escutar um pouquinho vocês do quanto que esse fazer artesanal envolve uma implicação afetiva, política, coletiva, como que tem sido essa caminhada artesanal, né, desse processo artístico de vocês. Muito obrigada novamente pela presença. Parenta Márcia, por favor. Uma alegria muito grande estar aqui no SESC Vila Mariana. Alegria estar com amigos aqui presentes, com Lenine aqui. É uma honra, Lenine, poder estar com você nesse momento, mediado também por uma pessoa maravilhosa, que eu admiro muito, ela sabe o quanto, minha irmã Geni. E eu queria saber, tem duas crianças aqui que vieram, cadê? Já encontrei. Clarice Lispector e Cora Coralina ali no braço. Né? Eu quero dizer que essas duas pessoas maravilhosas acompanham o meu trabalho. Gente, se eu escrevo para elas. Também escrevo para todas as infâncias. Mas aí está o nosso amanhã. Aí está o futuro de um Brasil melhor, sem guerra, de paz. Porque se a gente consegue chegar no coraçãozinho dessas pessoas, a gente consegue construir artesanalmente um mundo melhor. Né? Aqui também deve estar minha prima por aqui, Karina Cambeba, ali. Jucaçu, que também é tua amiga, Lenine, ali, minha parenta, né? Jucaçu, grande cantora. Gente, em nome dessas pessoas, deve estar minha editora por aqui também, Lisandra. Opa, minha... Está carregando a caixa de livro ali, a bichinha. Então, essa é a editora que lançou 3 dos meus livros mais vendidos, Aika Kiritama, Saberes da Floresta e agora o mais recente, né? De Almas e Águas Cunhãs, que nós lançamos em agosto. Dito isso, e agradecendo mais uma vez a presença, eu quero dizer que falar de artesania, e agradecendo também essa pessoa linda, maravilhosa, esse amigo querido, viu? Por tudo que você tem feito, por tudo que eu sei que você vai fazer mais ainda. Tem muita coisa para ser feita ainda, meu amigo. E você é um grande artesão. Eu estou falando de Afonso Borges. Então, essa construção é muito bonita, porque é uma construção, Geni, que a gente faz desde pequenininho, quando a gente nasce. Eu nasci, Lenine, numa aldeia chamada Belém de Solimões, que completou, já tá com uma idade adulta, 60, se eu não me engano, 68 ou 69 anos. 69 anos. Que Carlos, eu me lembro que Carlos disse, ano que vem, Márcia, é setentão, nós temos que ir lá. Eu falei, vamos lá. Né? Então, 69 anos de existência dessa aldeia chamada Belém de Solimões, do povo ticuna. Porque eu nasci em território ticuna, mas meu povo é Cambeba Cocama, por parte de mamãe e papai. E a Socorro é filha de um indígena. Eu vou falar que o apelido do meu avô chamava Odiero para ele, né? Mas ele era do povo Uitoto, já está na ancestralidade. Então, eu aprendi com minha avó a tecer essas narrativas. Né? Eu via
como as ticunas iam tecendo a maqueira que embala o curumim acuiantã, que embala o ancião e a anciã. Então, eu começo a tecer a minha poética, a tecer as minhas músicas, que eu também componho, a partir de ver uma avó. Eu tive uma avó que também fazia isso. Do jeitinho dela, logicamente. Mas ela fazia as músicas e eu cantava para o turista, né? Ela fazia as poesias e eu recitava para quem ia na aldeia visitar a gente. Menina pequenina ainda. E assim eu fui pegando gosto pela arte da poesia e da música. E é tecer memórias, é tecer identidades, pertencimento, cultura. Porque, vejam vocês, conhecer a cultura do outro é importante para que a gente compreenda a nossa própria construção de ser pessoa. Eu só vou me entender como pessoa, me encontrar como pessoa, quando eu compreender esse outro antropológico. E aí sim eu passo a entender essa construção de povo brasileiro. E a nossa literatura e a nossa música, ela tem essa missão. A gente canta para se conectar, a gente canta para chamar essa espiritualidade, porque o maracá ele tem espírito, né? Então a gente chama para conectar, e tudo isso nessas tranças e retranças que os nossos anciões vão fazendo, que os nossos pajés vão nos dando através dos benzimentos, é aí que está. É aí que a gente mergulha, é aí que a gente vai buscar a fonte de tudo isso, né? Então, é por isso, Geni, que eu sinto que essa artesania é tão importante, né? A gente fazer e fazer acontecer. Quando a gente não sabe, a gente vai lá e faz, né, Lenine? Porque a gente também, o sapo só pula porque tem necessidade, né? Senão, para quê? Você acha que o sapo gosta de andar pulando? Não, né? Minha avó que dizia, você não sabe fazer? Aprenda. Porque o sapo só pula porque tem necessidade. Eu até fiz um texto sobre isso, e é por isso que vocês ouviram tudo que disseram aqui, né? Fotógrafa, compositora, cantora e tal, porque eu tenho necessidade. E não é só necessidade de ser best-seller. Porque a gente ainda não conseguiu, né, Elisandra? Está lá no telefone, tadinha da bichinha. Mas é porque ela... Tadinha, eu tirei ela de uma reunião. Mas é porque a gente precisa comunicar para essas e outras gerações. Agradeço demais, Parenta. Que a gente pule bastante. Ouvindo também, nessas últimas semanas, gente, eu estive bastante mergulhada no trabalho dos dois. E eu estava até dizendo assim, do quanto que foi gostoso fazer esse trabalho. Nem sempre a gente tem a escolha de trabalhar com o que gosta, mas nesse caso, obrigada novamente, viu, Afonso? Foi um prazer enorme me aprofundar um pouco mais no trabalho de cada um. E você trouxe, né, Parenta, essa influência, essa inspiração da sua avó. E também, nas entrevistas que eu acompanhei do seu trabalho, Lenine, você também traz o quanto que essa nutrição musical inicia desde muito cedo na sua vida, também a partir da sua família, né? E do quanto que esse artesanato, eu acho que, de alguma medida, crescer é um pouco a gente se diferenciar e se confluir com aquilo de onde a gente veio, né? E esse processo de artesania que você muito generosamente nos compartilha, ele também nos inspira profundamente a que nós possamos também criar as nossas próprias artesanias, né? Então, queria te ouvir um pouquinho sobre isso, né? Sobre esses percursos. Fica à vontade. Muito bem-vindo. Obrigado. Boa noite, né? Já é noite. Bom, sim, de fato, acho que isso nos aproxima muito, o fato de ser com artesania. E essa palavra descrever o processo de como eu faço. Eu sou um fazedor de canções. Por acreditar que, através das canções, eu estou dando minha versão dos fatos. Então, eu me sinto um cronista
sonoro, mas isso eu descobri depois, porque o desejo maior era de fazer canções, de tocar as pessoas com as canções. E sempre foi não tem manual para isso. Então, assim, foi descoberta. Foi muito de se jogar. Não existe como você descrever o que se dá entre uma disputa do silêncio com o som e as palavras e aquilo tocar as pessoas da maneira como tocam uma canção. Nem todas, mas algumas conseguem isso. Então essa sempre foi uma busca para mim. E é genuíno dizer que foi artesanal todo o processo. E envolve a artesania não só no fazer das canções, mas depois, no como propagar, como gravar, como arranjar, como fazer um espetáculo, como pensar numa luz, como tudo que envolve a feitura de um disco e de um show, de um espetáculo, também é muito artesanal. Porque também você não sabe, você aprende vendo os outros, mas basicamente é intuindo, né? Então eu acho que a artesania também se dá muito porque se você não fizer, ninguém vai fazer. Então você tem que correr atrás e foi assim, para mim foi muito assim. Depois que eu descobri que o que eu fazia, eu encontrei na figura histórica do trovador uma semelhança muito grande. Os provençais lá do século XII, que eles tinham aquela coisa de sair de feira em feira, munido de algum instrumento rústico, contando sagas de heróis, ou contando sempre épico, ou falando sobre o poder das pessoas. Então era sempre uma narrativa de cronista popular, sempre acompanhado de... Eu adorei essa figura histórica, me reconheci nele. E foi artesanal todo esse processo, como fazer uma canção, o que é uma melodia, a percepção de quando a canção existe materialmente. Porque enquanto você está compondo, e nesse processo é o único momento onde eu sou muito solitário. Embora todo o meu trabalho seja coletivo, naquele primeiro momento é muito solitário. E você está ali fazendo com você mesmo alguma coisa, tem um momento que aquilo se concretiza. E você sabe que aquilo se transformou numa canção. E ela ganha uma identidade. É um prazer imenso quando isso se dá. Para quem faz uma poesia, e quando chega ali no final, e é aquilo, e você diz, é aquilo, né? Então, essa compreensão, também você não aprende. Também é artesanal. Então, todo o meu processo, realmente, como você descreveu lindamente, e que nos aproxima tanto, é artesanal. E continua sendo. Daí até eu acho que eu continuar fazendo o que eu faço da maneira como eu faço, só acontece porque é artesanal. Só acontece porque a premissa anterior a tudo é o meu prazer, é a minha diversão. E a música é como se fosse minha religião. Então, ela não só me nutre, como me leva para frente, né? Então, todo o processo é muito artesanal. Eu agradeço muito. É um privilégio poder escutar um pouquinho desse processo, ainda que a palavra, embora muito criativa e muito vibrante, ela é sempre uma referência a algo, e eu acho que isso você nos presenteia na concretude também, de uma maneira muito, muito sensível. E essa segunda questão que eu queria trazer agora
Acho que na fala de vocês dois aparece esse movimento de criação, de invenção, e do quanto que esse processo tem momentos mais solitários, mas tem também uma dimensão bastante coletiva que vocês sempre frisam nesse trabalho. E eu queria escutar também o quanto que, até para dar um exemplo para vocês, gente, a parenta Márcia, né, ela fez a sua dissertação e, por uma decisão que, a meu ver, é espiritual, é política, é poética, ela traz esses debates também em forma de poesia. Vejam que a gente está acompanhando, né, um gesto que, para mim, é um gesto de uma imensa generosidade também com essa partilha, né? Então, a gente sabe que as teses, as dissertações, elas são lidas, muitas vezes, por um grupo menor, né, de pessoas. Então, há uma escolha que é, a meu ver, muito generosa de vocês dois, de optar por fazer essa partilha do jeito que vocês fazem, né? Através da poesia, através dos instrumentos, através das melodias. Então, eu queria escutar também o quanto que isso envolve um certo, não só algo que vocês fazem, mas algo que vocês são também, né? Essa sensibilidade no jeito de... Até você comentou, né, de que a etimologia da palavra religião vem dessa dimensão de conexão, de ligação, né? E eu acho que a presença das pessoas é um exemplo do quanto que isso tem reverberado também, né? Então, eu queria partilhar um pouquinho com vocês essas questões para ouvir um pouco do quanto que há muitos jeitos de fazer política, há muitos jeitos de estar no mundo, e o jeito que vocês escolheram é talvez um dos mais belos, né? Então, é um pouquinho sobre isso que eu queria escutar. Maravilha, gente. Eu conversava mais cedo com uma amiga que foi lá no hotel. Eu tomei café com uma e almocei com outra. Hoje foi um dia chique para mim, né? O café eu não paguei, né? Porque o Afonso reservou com café da manhã incluso. Mas o almoço, a editora que foi lá, né, a Ciranda, que até aqui o livro infantil, é o mais recente que saiu. Quem tem criança em casa, né? É bom a gente fazer... Eu gosto de fazer o merchan das editoras com quem eu trabalho. Bem ali está ali a Jandaíra. Aqui, esse aqui é o infantil. Infância na Aldeia. Que esse aqui é o das piquichitas ali, que já estão dormindo. Então, isso também é uma forma política de se posicionar. A literatura, a música, a gente também anuncia, a gente comunica, a gente fala daquilo que está sentindo. Eu vejo hoje a música indígena muito assim, né? A Ju também está compondo muito, Karina compõe também, né? Karina escreve poesia, minha prima ali também compõe, canta também, né? Então, para lá em casa é um negócio assim, né? Quando um não canta, ele toca, o outro cantar. É muito bonito. Todo mundo tem uma arte. Tem uns primos lá que tem um até que ele não toca nem canta, mas ele é DJ, bacana. Então, a gente tem isso. E a música... eu comecei, quando eu fiz o meu mestrado, eu pensei, vai ficar engavetado lá na UFAM. Quem vai ler essa dissertação? Transformei no Aicaquiritama. Primeiramente, eu paguei esse livro do meu próprio bolso, porque ninguém conhecia meu trabalho. Aí vem o artesanal, né? A questão que a gente estava falando na primeira pergunta. Artesanalmente, eu paguei... fiz toda a parte da correção, achei uma gráfica em Manaus, a gráfica imprimiu, e saiu a primeira versão. A segunda versão, que é a versão que as pessoas mais conhecem, já vem com a Lisandra. Quando eu encontro a Pólen, a antiga Pólen, que agora é Jandaíra, mas tudo é mel, e aí a Lisandra fala assim, vamos relançar esse livro, reeditar esse livro? A gente reedita, coloca mais material, né, mais poesia, e faz. E quando eu escrevo, por exemplo, Índio Eu Não Sou, que é um poema que agora vai virar música
na parceria com o Zé Miguel, é justamente isso. Como que eu ia chegar? Chegou mais uma parenta ali. Como é que eu ia chegar? Obrigada, viu? Por ter vindo. Como é que eu ia chegar nas pessoas e nas crianças e falar que a palavra índio carrega um tom muito violento, porque rememora violências lá de trás, porque nivela todo mundo, e nesse nivelamento tira direitos, enfim, tem tanta coisa por trás. Né? E aí eu resolvi fazer uma poesia. E o Índio Eu Não Sou, hoje, e a Jandaíra está aí, para dizer que é o poema que a gente mais libera para material didático. Né? A gente tem liberado muito esse poema para material didático, e tem adentrado as escolas, as universidades, e está no livro Aikakiritama. Isso é político, Jani, sabe? E tanto isso, quando eu falo território ancestral, silêncio guerreiro no território indígena, o silêncio é sabedoria milenar. Aprendemos com os mais velhos a ouvir mais que falar. No silêncio da minha flecha, resisti. Não fui vencido. Fiz do silêncio a minha arma para lutar contra o inimigo. Silenciar é preciso para ouvir com o coração a voz da natureza, o choro do nosso chão, o canto da mãe d'água que na dança com vento pede que a respeite, pois é fonte de sustento. É preciso silenciar para pensar na solução, de frear o homem branco em defesa do nosso lar, fonte de vida e riqueza para nós, para a nação. É o que está acontecendo, gente. O que está acontecendo? A destruição da nossa Amazônia. Tudo isso por conta, cada vez mais, o cifrão vem na frente, antes da nossa consciência. Né? E para tudo isso, é preciso paciência, Leni. Eu tenho toda a paciência do mundo. Bom, sim, eu acho que a gente precisa também confirmar o que temos em comum dessa entrega, né? De fazer se entregando de corpo e alma, 100%. Tudo que eu faço imaginando um futuro longínquo e que extraterrestres chegaram e a gente já não está mais aqui, e seria possível esse extraterrestre, através de um livro ou um disco, entender um pouco de como éramos, de entender um pouco éramos movidos com os sentimentos que nos moviam. Então, essa crônica que eu identifico em tudo que eu faço tem esse sentido de se perpetuar. É como se fosse reportagens. Cada canção como uma reportagem que eu faço da realidade que me cerca, do que me incomoda ou que me comove. E isso é a centelha para eu ter o desejo de fazer uma canção abordando determinado tema. Então, sempre tem essa função de crônica, de reportagem e do coletivo, e de representar um coletivo, um grupo de pessoas, falar por um grupo, falar por um ajuntamento de seres que pensam um mundo melhor, que tentam fazer do mundo um lugar melhor, através da arte que você faz. Então, isso está muito envolvido no meu trabalho. Não só quando faço um disco, não só quando faço um show, não só quando faço uma canção. Né? Então, é aí onde eu sou mais eu mesmo, né? E me reconheço na minha permanência de estar nesse planeta lindo e celebrando o dia a dia, que eu sou um cara muito celebrativo, e de celebrar mais um dia, e isso tudo reverbera muito no que eu faço. Então, tem essa coisa que é muito pessoal, é intransferível, é um depoimento
meu mesmo que eu faço, através de uma maneira que eu descobri de tocar, de uma maneira que eu descobri de cantar, e de uma maneira que eu ainda estou descobrindo, né? E a gente vai morrer descobrindo. Mas tendo esse objetivo, primeiro, servir como uma resenha do meu tempo e uma descrição de como vivemos e quem somos. Fico muito nutrida de escutar vocês dois, fico muito alegre. E eu penso que é quase que uma desobediência a gente celebrar a alegria e a vida quando tantas outras forças nos impelem ao contrário. Então, agradeço muito e celebro junto. A próxima questão que eu queria escutar um pouquinho vocês é referente ao tempo, né? Um pouco mais cedo nós estávamos falando sobre a criação, né? Se tudo está predestinado, tudo está fechado em passado, presente e futuro, não cabe muito espaço para a gente ensaiar, para a gente exercitar, para a gente ter esses artesanatos, né? E aí vocês dois trazem essa perspectiva do tempo, e aí até queria ouvir um pouco a Parenta Márcia falar um pouquinho sobre o maracá nisso tudo, né? Do quanto que é algo até que Mestre Bispo diz, né? Quando dizem que só o humano tem cultura, esquecem que, por exemplo, o passarinho nunca precisou de uma aula para aprender a cantar, né? A gente vê o som do vento, o som da água, o som... isso aparece também como não só personagens das suas canções, mas como protagonistas também, né? Esses outros seres que nos constituem, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho vocês sobre essa outra perspectiva, outras perspectivas sobre o tempo e como que isso se apresenta no trabalho de vocês. O tempo, na cultura indígena, o tempo ele é circular. Nós obedecemos o tempo da natureza. Repare que o pescador ele só vai pescar quando quem é do mar, né? Quando a maré está boa para ele. Ninguém sai com a maré baixa, né? Então tem que esperar o tempo da maré subir para poder sair para pescar. Se está com mau tempo, também não se vai, porque pode não dar certo, né? Dar algum acidente. Então, a natureza ela nos dirige, nos orienta. Então, o nosso tempo ele é circular. Lenine, se quebrar, eu te dou outro. Eu fiz para o Lenine, tá, pessoal? Isso aqui é produção lá de casa. O marido faz junto. Então, o tempo ele obedece o tempo da circularidade. O maracá é isso, né? Quando eu trouxe sobre o maracá, eu quis fazer aqui me permitam ler. Eu não sou de fazer isso, porque eu gosto de falar assim mesmo, né? Mas eu fiz aqui um texto aqui sobre o maracá, onde dos instrumentos mais utilizados por nós é o maracá. Seja na música ou nos rituais. O maracá, por exemplo, ele impulsiona um ciclo de cerimônias que incorpora várias práticas ritualísticas. O ritual da moça nova, para quem já presenciou um ritual desse, o ritual da menina moça para os tembé, o ritual de passagem, o ritual quando a pessoa morre, enfim, tem muitos rituais, né? O maracá é sagrado por ser consagrado nas cerimônias ritualísticas. E, nesse processo de consagração, ele recebe um espírito. É por isso que os pajés dizem que o maracá fala quando é chocalhado. Por isso, ele dá o significado de sagrado à nossa música. Todos respeitam o maracá. Mesmo que essa música seja feita por indígenas que vivem fora do território, ainda assim, ela carrega a identidade e o pertencimento de ser povo. Recebe a espiritualidade quando sintonizada com o maracá e de resistência porque ela nasce para interligar mundos. Então,
Aí eu venho falando que o chocalho, que a gente traz amarrado nas pernas, serve não só para marcar o tempo da música, como também é usado para caminhar nas aldeias. Porque o caminhar é poético, ele é musical, e me corrija se eu estiver errado, Lenine, ele é métrico também. Né? Cada pessoa tem uma maneira de caminhar. Ela não caminha, cada um caminha aqui diferente. Imagina se a gente amarrasse um chocalho no pé de cada um de vocês e botasse para caminhar. A gente ia ter vários sons. E isso, o maracá, o que é um chocalho? Aí eu me permito aqui abrir minha bolsa de tucum e tirar o chocalhinho daqui. Ó. Podia ser que ninguém soubesse, então eu trouxe aqui. Esse aqui é o chocalho de ocaqui. Repare que é uma semente mais... Né, quando ele tem um som mais grave, esse aqui é mais agudo. Né? Isso aqui são sementes de seringa da várzea. Falando de solos da Amazônia, por que esse aqui deu desse tamanho aqui? Porque é um solo que já fica com muito nutriente. Se a gente for pegar uma seringa de terra firme, ela é menorzinha. Ela é redondinha e menorzinha. Então, nós temos os sons. A nossa música, ela é uma música que interliga com a natureza, porque o próprio elemento musical é retirado da natureza. A natureza nos dá os elementos necessários para que a gente faça uma música. Eu dei locução num vídeo em que um determinado povo, não sei se é o povo arara, eu posso estar enganada, eles apresentam no final uma música só instrumental. Chocalho no pé, maraca e flautas de bambu. E ficou lindo, cara. Ficou um som muito bonito. Ficou ancestral. Então, para mim, o maracá, Geni, tem que estar em tudo. Ele está em toda a minha música. Quando não tem maracá, eu refaço o negócio, vou lá e ponho. Não, eu quero bem aqui. É artesanal também, porque quando eu não toco nem minha vida, porque né, eu não sei tocar. Isso aqui, se eu for tocar o carimbó, eu atrapalho o músico. Porque ele diz assim, Márcia, não é assim, não. É assim, ó. Eu digo, rapaz, mas ninguém está me ouvindo. Ele diz, tu é que pensa com esse maracá estridente aí? Né? Então, eu digo lá para a pessoa, não, eu quero assim, eu quero o instrumento desse instrumento aqui. O Zé Miguel ligou para mim e disse, minha parceira, nossa música já saiu, Zé, mas eu quero uma cabeça. E que cabeça é essa? Eu digo, rapaz, coloca uma flauta, coloca um maracá, assim, um chocalho, um negócio. Aí tem as taquaras. Que... eu fui viajando e o Zé Miguel ria, né? Então, por quê? Porque eu sinto que ela tem que ter, a música indígena, ela tem que ter esse sagrado do maracá, sabe? Assim como a música é uma religião, né? Você traz isso para a gente agora. Eu tenho isso no maracá. Ele dá uma segurança, por mais que quando eu estou cantando, eu tenho que estar com o maracá, porque parece que eu sintonizo com aquilo, e aquilo entra em mim, e aí eu consigo. Ele me dá uma segurança. É como se fosse uma pessoa que eu tivesse que estar perto de mim para dizer, vai, porque eu componho o negócio, mas para cantar o negócio é ralado comigo. Ó. É só por muita necessidade, porque eu sei que ninguém vai cantar por mim. Tu já pensou? Se eu der a Coaraçu para vocês aqui, ó, né? E com Ixé, o Sultá, Sani, Subitaxi. Mas para gravar esse trem no estúdio, pense no negócio que deu trabalho. O músico ia para o lado, eu ia para o outro, ele ia para o lado, eu ia para o outro, não tá, eu digo afina, e não dá para afinar, então grava de novo. Eu não vou mentir, deu trabalho. Foi artesanal para o coitado de quem estava. Aí, por fim, o percussionista gravou. Esse ninguém sabe, né? Estou contando. O percussionista gravou todos os instrumentos dele lá, o pobre do pequeno, né? Como é o nome dele? Esqueci agora. É um grande percussionista, é do Pavulagem, lá do... Esqueci agora o nome dele. Deu branco. Ele sempre toca comigo, porque eu acho que ele é o único que me aguenta. Ou ele é o único que consegue, quando eu começo a falar, ele já começa a ficar... Pô, tu não sabe a música que eu vou cantar, pô? Não, mas ele já está no ritmo que é para mim entrar, né? E aí, quando ele dá com a cabeça, eu sei que é para cantar, porque senão vai ele para um lado e para o outro. E percussão, tu sabe.
violão também com percussão. Se a pessoa não souber, a Ju tá ali, ela toca muita percussão, ela sabe que se o negócio for feio, não dá, né, Ju? Vai a percussão para um lado e a música para o outro. Porque ela é multi-instrumentista também. Então, foi isso. Eu consegui gravar com um percussionista fazendo lá que nem o maestro faz. Eu ia. Aí ele fazia de novo. Eu ia. Aí eu já sabia que as entradas, quando ele... assim saiu. Que vocês podem ver no YouTube. Tá? Porque tinha alguém lá me dando as coordenadas das coisas, né? Mas é isso, minha querida. Deixar o Lenine falar aí, que a gente está aqui para ouvir o mestre. Mas eu adianto logo que eu dou trabalho. É o tempo, né? O tempo. É o tempo. É o tempo. O tempo é uma questão muito engraçada, porque ele passa diferente, né, dependendo das escolhas. Há muitos anos, eu saí do Recife com 20 anos de idade. Estou com 65. Seria uma heresia eu, com 65, dizer que o tempo não existe. Existe, eu sinto ele o tempo todo. Mas eu preciso dizer também que, às vezes que eu volto a Recife e entro em contato com a minha geração, as pessoas que estudaram comigo nas escolas, que foram meus contemporâneos, a maior parte desses amigos envelheceram muito mais. Visivelmente envelheceram infinitamente mais. E eu imagino que tem a ver com as escolhas de cada um. Imagino que isso tem a ver com a gente muito cedo tem que escolher já um projeto de profissão. A gente muito cedo tem que estudar e opinar por uma carreira. É muito cedo para a gente escolher. Muitas das pessoas fazem essa escolha e não tem como fazer outra escolha. E passam a vida exercitando aquela escolha. E isso envelhece muito mais rápido. Isso consome a gente. Então, eu acho que a única coisa que eu poderia dizer em relação ao tempo é: faça as suas escolhas certas, que o tempo tende a ser generoso com você. Eu acho que é isso mesmo. Interessante também que, falando de tempo de música, Lenine, a música indígena ela tem um outro tempo que não é o mesmo tempo da música, né? Então, isso as pessoas têm que entender quando vai pensar a música indígena, né? Porque é diferente, tem uma outra construção. E mais do que isso, a forma. Porque a gente pensa na música de uma forma ocidental, que é assim que foi nos apresentada. Existe uma matemática, né, da música, mas que a sua música não está sujeita a isso. E o percussionista que lhe ajuda, ele vai ajudar você cada vez mais a partir do momento que ele se aprofunde em experiências junto com você. É isso que ele está fazendo. Ele está entendendo as batidas indígenas para trazer para o trabalho. Isso, porque a música, como a gente entende, é muito cartesiana. É muita matemática. E música não é matemática. Pode até ser, mas ela tem que parecer não ser. E aqui eu recebi meu livro aqui da Clarice. Tem um rosto indígena aqui. E aqui na capa, ela me mostrou que está... Eu acho que vocês que mandaram fazer, né? Não? Sério, cara? Desse jeito? Agora eu vou olhar de novo. É mesmo? O índio não sou aqui na... Obrigada, viu, cara? Eu não sabia que tu... Não sabia, não. E esse aqui é o presente dela. Ser feliz é a maior coragem. Esse é o presente da Cora, que está no colinho do papai ali, que já dormiu, né? E eu dei aqui, acabei de dar o presente para as duas. Ela folheou e depois ela vai me dar o feedback, porque ela tem meu WhatsApp. E ela mesma grava. A mãe dela, logicamente, põe lá e ela mesma grava.
E eu conheci essa pessoa maravilhosa com 3 anos, agora tu está mais velha, está com 4, né? E aí ela me deu um caderno, todo escrito por ela, tá? As poesias dela, umas bolinhas assim que ela leu para mim, muito bonita, e está comigo até hoje. E daí ela tinha umas páginas em branco, eu disse, aqui, essas páginas em branco, é para você escrever, então é parceria. Eu ainda vou escrever minha parte, tá? Meu amor, deixa a tia te dar um beijo, que eu sei que sua mãe quer ir, tá bom? Papai quer ir também. Foi um prazer te ver, tá bom? E a gente vai se vendo. Toda vez que a Márcia Cambeba vem aqui, você já sabe, tá? Vai ter um dia que a gente vai ficar um dia inteiro juntas. Eu vou lá na tua casa. Tá bom? Posso ir lá? Tá bom, então. Deixa eu levar o outro livro, que é o Povo Cambeba e a Gota d'Água, que eu não trouxe aqui. Tá bom? E quando sair o Índio Eu Não Sou, pela Jandaíra ali, ilustrado, tu vai ganhar também. Tá bom? É a Lisandra que vai te dar esse aí. Beijo. Essa era uma participação Obrigada, especial. tá, Fernanda? Nós já estamos finalizando a nossa hora de debate. Passou rapidinho, mas eu vou abrir na sequência para questões que vocês possam ter. E antes de passar para vocês, eu queria partilhar 2 trechos dessas 2 grandes lindezas aqui conosco. O primeiro está nesse livro, chamado Saberes da Floresta, da Parenta Márcia, e chama Chamado. Você me dá licença, Parenta, para declamar? Sem medo eu vou, sem vergonha eu sou. Vou sem pressa na carreira, se o rio me chamar. Me jogo, me deito, despido é o meu jeito. Ergo o braço daqui, o rio ergue de lá. Solto um grito para pular, me apara, eu vou, mergulho no ar, o rio me fez voar. Brincadeiras, encantos, Paraná, sou auá, sou pirá, Iacô, aprendi a nadar. Márcia Cambeba. E aí eu vou ler alguns versos também de Lenine. É assim, até para essa questão do tempo que a gente está aqui finalizando, né? O que é bonito é o que persegue o infinito. Mas eu não sou não. Eu gosto é do inacabado, o imperfeito, o estragado que dançou, o que dançou. Eu quero mais erosão, menos granito, namorar o zero e o não, escrever tudo que eu desprezo e desprezar tudo que acredito. Eu não quero a gravação, não. Quero o grito, que a gente vai e fica a obra. Mas eu persigo o que falta, não o que sobra. Eu quero tudo que dá e passa. Quero tudo que se despe, se despede e despedaça. Lenine, muito obrigada. Me permita falar. Eu sou compositor, faço muita coisa sozinho, mas eu tenho grandes parceiros. E essa que você citou é uma poesia que nunca nasceu música. Meu parceiro, querido Braulio Tavares, escritor, poeta, cronista, jornalista, e parceiro comigo de várias canções, escreveu um livro na década de 70 que chamava assim, Sai do Meio, que lá vem filósofo. Nesse livro tinha algumas coisas lindas, algumas pérolas lindas. Uma delas era esse verso que você falou, que realmente me encantou. Eu sou um ser vernacular, rapaz. Eu adoro a minha língua. Eu adoro as palavras, eu coleciono palavras. E nesses versos de Braulio tem uma das coisas mais lindas, que é a superposição de fonemas e mudando completamente o sentido das palavras. Quando termina, eu quero tudo que se despe, se despede e despedaça. Eu acho isso uma genialidade. Viva Braulio Tavares! Agora nós gostaríamos de abrir para vocês. Tem alguém que gostaria de trazer alguma questão, algum comentário, alguma partilha?
Fiquei muito à vontade. Acho que vão levar um microfone para o senhor. Boa noite, tudo bem? Me chamo Luciana. Primeiro, dizer que é uma honra estar falando com vocês. Acompanho todo mundo. A minha pergunta, ela entra numa questão muito forte, que assim, eu sou afro-indígena e meus pais nunca falavam disso em casa. E eu pergunto que, assim, a paciência do tempo, ela às vezes se esgota. Eu demorei 30 anos para saber quem eu era em questão de ancestralidade. Entender a forma, as músicas, a poesia. Sempre fui uma criança à parte do mundo que gostava de poesia. Então, quando todo mundo corria atrás de uma bola, eu corria atrás de uma bola fazendo poesia. E entender a minha ancestralidade me doeu muito. Eu levei 30 anos. Como é que a gente pode unir isso hoje e correr com pressa para que as outras gerações não esperem o tempo que eu esperei? Tem um microfone para o senhor aqui? Legal, boa noite também, um prazer ouvi-los. O Afonso também está aqui, acompanho o Afonso há muito tempo, depois quero falar contigo. Mas eu queria, mais uma pergunta e uma curiosidade, Lenine, o teu lado ambientalista, o teu lado ecologista, você que adora orquídeas, não sei se o seu LP Carbono tem a ver com isso ou não, por favor, mas como que isso tocou em você, o teu lado ambientalista? Obrigado. Eu acho que a gente primeiro precisa falar sobre uma questão muito boa que você levantou, que é muito difícil, porque o Brasil é uma grande invenção, né? O que a gente conhece da história foi inventado. Se você aprofundar um pouco, você vai ver que a figura do bandeirante praticamente não existiu, é uma invenção. Toda a expansão do país foi outra invenção. Teve um momento que começou a se inventar sobre isso. Então, a história da gente é muito confusa. Foi negligenciada. A primeira coisa que Rui Barbosa fez, depois da abolição, foi queimar todos os arquivos que se tinha de compra e venda de escravos. Então, é muito difícil saber de onde a gente vem. Eu, por exemplo, eu sempre achei... Meu sobrenome é Pimentel. E Pimentel é de pimenta. Cristão Novo. Quer dizer, teve um Pimentel atrás, na minha ancestralidade, que assumiu esse nome, mas ele estava querendo se esconder. Porque inventou o nome. E depois eu descobri que, sim, houve um francês, depois meu pai descobriu que chamava Jean Quevillier, devia estar foragido, e chega em Campina Grande, no interior da Paraíba, casado, dizendo ele casado, com uma indígena de 14 para 15 anos de idade. Ele, a esposa e as duas irmãs mais velhas da esposa. Ele fez filho nas 3 e botou todo mundo no nome de Pimentel. Aí surge o Pimentel. Eu só fui descobrir isso... Talvez eu descobri um pouco mais cedo, porque meu pai foi perspicaz, era uma pessoa muito antenada e queria saber de onde a gente vinha. Mas que a história do brasileiro está repleta disso. A gente foi invadido. E quando eu estou dizendo a gente, eu estou falando mais por vocês do que por mim. Mas a gente foi invadido. Foi vilipendiado. Foi maltratado, foi tudo na nossa história, o início na história começa assim. Que não começa assim, né? É uma invenção. A história começa com eles. A história começa... A gente nem sabe quando começa. Então, realmente... Não sei como te ajudar. A gente precisa realmente se reconhecer nos outros, identificar o quão somos híbridos, fazer com que os povos originários quem nos conduzam,
porque é eles quem sabem, e está provado isso, né? Enfim, não sei como te ajudar. Mas, quanto no que diz respeito ao carbono, sim, essa minha ligação com essas causas que me comovem e que me movem, eu acho que está no princípio de tudo. Está no princípio do meu desejo de fazer canção. Era realmente de chamar a atenção sobre questões que eu achava e sempre achei necessárias de se levantar. Acho que isso nasceu no momento em que eu nasci como compositor, porque eram os temas, o que me movia a fazer uma canção. E isso é a base de tudo que eu faço mesmo, né? Por esse sentimento de crônica, por esse sentimento de reportagem, né? A questão do meio ambiente me fascina. Realmente, as orquídeas, e eu sou um orquidoido, digamos assim, porque eu gosto muito, foi basicamente uma janela. Foi uma janela. Abriu para mim um mundo da botânica de uma maneira... eu jamais imaginei, depois de uma certa idade, ter outra paixão avassaladora que me consome até hoje. Assim, não arrefeceu em momento nenhum. Mudou minha maneira de olhar. Porque, como eu gosto de orquídeas, a maioria delas são epífias, elas vivem em cima das árvores. Então, assim, não adianta você olhar para uma árvore, você não vai ver a orquídea. Mas, se você vê os espaços da luz que passam na árvore, você vê as orquídeas. Então, hoje, para mim, o que define uma árvore não é o contorno dela, é onde a luz consegue passar por dentro dela. Então, é o grau de percepção que mudou. Eu vejo, passei em qualquer canto, eu vejo. Se tiver orquídea, eu vejo. E ela olha para mim e me reconhece. Isso é que é o mais louco. Eu queria só dar uma palavrinha para você, né? E dizer que, como você, milhares de brasileiros também se encontram nesse processo que a gente vai chamar de retomada, que é retomar um caminho. Então, é por isso que é importante a gente compreender o caminho da volta. Porque no momento que você se percebe nessas identidades, né, você sabe o povo ao qual pertence, né? Você sabe de onde veio o seu povo, o povo ao qual pertence, porque teve uma avó, teve uma bisa, que teve uma memória, que te reconduziu para esse caminho da qual, forçadamente, nos foi tirado, porque não foi por vontade própria. Foi o contato que causou, né? O contato que trouxe tudo isso, quando o processo de negação foi imposto para nós. O processo de negação foi, além de ser imposto, quando o parente, lá atrás, negou a sua identidade, o Cambeba negou a dele. Você é Cambeba? Eu, claro que não. Quem disse? Sou nada, eu sou caboclo. E aí nasce a identidade de caboclo, que é uma identidade forjada pela dor, pela resistência, né? Ele se esconde atrás do caboclo, para depois, quando tudo já, 1970, né, por ali, ele começa a retomar suas identidades, a sua identidade, e dizer, espera aí, esse território aqui era meu. Não, mas não é meu, porque o território ele não é só físico, ele é memorial, ele é sentido, ele é percebido, ele é sonhado também. Então, até onde vai a minha memória, até lá vai a extensão do meu território. Isso eu digo na minha dissertação de mestrado. Né? Até lá vai a extensão do meu território. Portanto, a gente não luta só por um território físico, a gente luta por outros territórios que não estão ali no construído, mas estão na percepção, no sentir-se pertencente a. Né? Então, é muito isso que eu digo para as pessoas. Quando ela descobre... não, Márcia, eu descobri que minha avó era Tupinambá, Munduruku, Tremembé, Tembé, Tuxá, enfim, né? Pancararu, e por aí vai. Eu digo, e agora? O que você vai fazer com essa identidade? O que você vai fazer com esse pertencimento? O que isso te impulsiona? Será que é só
assumir uma identidade indígena, Cambeba, Cocama, Caixana, Miranha, Uitoto, botar um cocá, como eu e Geni estamos aqui, que não é só porque a gente quer ficar mais bonita, mas porque tem, a gente ser, opa, desculpa, mas é porque a gente tem uma referência com isso, tem um porquê de existir. O cocá, ele tem um espírito. Quando ele é... sempre quando eu saio, eu fecho os meus olhos antes de colocar o cocá. Porque eu conecto com ele. Eu sinto ele em mim. E ele está aqui não é para embelezar, porque minha avó já dizia, a velha dona Assunta, minha filha, se tu nasceu feia, feia tu vai ser, não tem jeito, não tem nada que vai te embelezar. Né? Então, eu coloco o cocá justamente por isso. Para dar esse empoderamento, para dar essa conexão, para me dar essa força, vai me orientar no que dizer, como dizer, para quem dizer, gente. Então, o cocá é muito sagrado, portanto, ele não é fantasia. Ele não é adereço de carnaval. Ele tem o porquê de existir, a tessitura dele é diferente. Cada povo tem uma forma de tecer o seu cocá, de fazer o seu cocá. Nenhum cocá vai ser igual ao outro, porque ele tem a espiritualidade daquele povo também, né? Então, o que eu posso dizer para você é isso. Agora começa o seu caminho da volta. Independe, minha flor, de você descobrir isso com 30, com 40, com 50, com 60, com 70. O importante é como esse caminho da volta vai ser construído. É passo a passo. Imagina que você está num caminho que você está voltando. Todos os povos, eles se desterritorializavam e se reterritorializavam. Muitas vezes era para deixar, aí a Lenine vai gostar, era para deixar aquele território em pousio, em repouso. E quando ele voltava, tudo tinha se renovado, e ele retomava aquele caminho, e ele sabia, como tu sabe das tuas orquídeas, ele sabia cada ponto sagrado daquele território. Ele sabia identificar onde estavam os seus entes queridos enterrados, tudo isso, porque os sítios arqueológicos, eles são essa referência nossa. Ali teve uma aldeia, ali existiu uma aldeia, porque tem uma arqueologia, um sítio arqueológico ali. Né? E aí eles retomavam, e quando eles retomavam, eles sabiam traçar esse caminho ou criavam outro caminho, mas ele chegava no lugar. Você me entendeu? Então, é como você vai traçar esse caminho da volta para chegar nesse lugar. E qual é esse lugar? É a afirmação, é o pertencimento, é a conexão, é a tua ancestralidade. Aí vai dizer mais forte se é a ancestralidade do povo negro ou se é a ancestralidade indígena. Aí, essas identidades, elas vão, em algum momento, ter que florir dentro de você. Né? Porque eu também tenho povo negro. Vovô Daniel era negro. Aqui de Marajó, né? A Delma, filha da Maria, mãe bisavó, vó da Assunta, Delma, minha bisavó, indígena, Cambeba, que também tinha lá Cocama no meio. Então, dessas identidades, nascida numa terra ticuna, com 3 povos no sangue, aí você tem que escolher. Não, vou me afirmar Cambeba. E com Cambeba eu estou. Mas eu sei que também tem o Cocama e o Itoto pulsando forte em mim. Isso é a maturidade que você chega desse caminho da volta. Eu não estou dizendo para ti que meu caminho da volta terminou. Eu ainda continuo nele. Retomar é retomar todo dia. Todo dia eu retomo, porque eu estou aprendendo. Eu estou indo lá na aldeia de São Joaquim de Luzomágua. Eu estou indo em outros cantos para ouvir esses anciões, para saber mais. E assim a gente poder contribuir cada vez mais. É por aí. Agradeço muito. Nós temos um tempinho para mais uma questão. Alguém gostaria de fazer? Okay. Temos 2. Então, cabe 2, gente? Beleza, então. Boa noite, meu nome é Cecília. Primeiro, eu queria agradecer a vocês, a conversa foi incrível. Eu queria perguntar para o Lenine que eu acompanho há muito tempo os seus projetos e tem um que sempre me despertou muita curiosidade, que é o Encontros Socioambientais com o Lenine. Eu tenho o livrinho, né, que foi produzido e tal,
E como você falou sobre o processo de escrita, o processo da criação da canção ser uma crônica, e nesse projeto, ser um projeto que você viajou pelo Brasil todo, assim, eu queria saber o quanto que isso impacta, o quanto que isso influenciou no seu processo de escrita posterior, assim, o que isso fez depois? Obrigado, viu? Porque você me permite falar realmente uma coisa que foi uma mudança profunda na minha percepção, né? Na verdade, isso é um projeto que eu fiz com a Petrobras, dentro de projetos de inclusão social. São muitos que a Petrobras patrocina. E a gente fez um estudo muito grande. Escolhemos 12 lugares espalhados pelo Brasil, em regiões diferentes e longe de grandes centros. E em cada um desses lugares a gente chamou de 10 a 15 projetos, ou de conscientização ambiental, ou de educação, enfim. Num primeiro momento, porque eu achava, e depois eu confirmei, realizando o projeto, que as informações não se cruzavam. As pessoas muito próximas umas com as outras não sabiam que alguém já tinha resolvido a fossa orgânica e fazia com 2 bananeiras, caco de telha, e conseguia resolver os seus dejetos. E o cara ali junto estava contaminando o lençol freático porque estava usando. Então, entre as pessoas não se trocava muita informação. E eu eu acho ainda, que eu podia emprestar um pouco da visibilidade que a minha música me deu com as coisas que realmente são interessantes, importantes e necessárias. Então, a gente bolou esse projeto, a gente percorreu o Brasil inteiro, em 12 lugares, conclamando para, em cada um desses lugares, a gente tinha 2 dias de conversa, cada um mostrava o projeto que fazia, o foco que tinha, trocava-se informação, e no final daquele momento de troca de informação e de conhecimento, eu fazia um show para eles, cantava para eles, e a gente celebrava aquilo ali. Eu conheci histórias incríveis, minha gente. Eu conheci histórias que me transformaram. Eu conheci, por exemplo, a história de Rubão, um cara na periferia de Manaus, que, pegando só a população ribeirinha, construía uma das maiores luterias que existe nesse país, construindo instrumentos a partir das árvores que caíam. O instrumento que você tem, você vem com um DNA. Cada madeira que você usou, latitude e longitude de onde a árvore caiu, e um histórico de cada madeira usada naquele instrumento. Rubão, falecido Rubão. Mas eu conheci centenas de pessoas com esse tipo de entrega coletiva, e percebi o quanto isso é invisível. Isso me comoveu, me motivou a ponto de dizer assim, mas por que essa invisibilidade? O porquê dessa atração mórbida que o ser humano tem, e de a gente abrir qualquer jornal, e 90% dele é de uma crueldade animalesca, sabe? E por que não se reverbera quem é bem-sucedido? Por que não se reverbera as maravilhosas conquistas práticas e objetivas que não precisam de muito dinheiro para resolver e que já tem solução para isso? Eu conheci, por exemplo, no Cruzeiro do Sul, no Acre, um grupo chamado Os Silva, do povo. Depois eles descobriram que fazia parte agora eu não vou nem cometer não, eles se chamavam Silva porque descobriram depois,
porque foram fazer uma pesquisa, encontraram o antigo Sambaqui, onde eram, e descobriram que o coronel Silva, um determinado coronel, isso na década de 60, minha gente, 1960, aqui, agora, nesse exato momento, ele, para expandir as terras dele, ele chacinou uma comunidade e pegou as crianças abaixo de 9 anos de idade e criou como filhos. E deu o nome de todos eles de Silva. Isso. Eu fiquei chocado com isso. Isso aconteceu agora há pouco tempo. Então, para te dizer assim, foi uma coisa que mudou minha vida completamente, que eu pude conhecer realmente um grupo de pessoas que se entregam diariamente pelo bem coletivo, pela melhoria do ser humano, sabe? E isso realmente me transformou. Obrigado por essa oportunidade que tu me deu. Boa noite, meu nome é Ali, sou amazônida, sou de Porto Velho, estou há algum tempo aqui, sou professor e a minha pergunta vai para a parente Márcia Cambeba, nesse sentido do retorno da volta, né? E na minha experiência na academia, durante meu doutorado em educação escolar indígena, e lendo antropologia da educação, sociologia da educação, eu fiz meu caminho de volta, né? Eu acho que é também um meio. E gostaria de saber como é que foi a sua experiência na UFAM, né, durante o mestrado, se de alguma forma te ajudou nesse caminho de volta que você cita, né, que a gente está nesse constante caminho de volta, que no movimento indígena a gente fala de retomada ancestral, né? De ver, no meu caso, eu sou nascido na Amazônia boliviana, sou neto de uma Guarani com um turco, né? Só que o nosso sobrenome Guarani foi apagado, né? Porque a gente sabe que não pode dar sobrenome indígena, porque senão é uma questão de direito sobre a terra, né? E hoje um grande embate é a questão territorial no Brasil. Tanto é que temos esse marco temporal, toda essa questão de etnocídio, genocídio, né, contra os povos indígenas, e que essas nossas memórias foram apagadas e que, infelizmente, os lugares mais etnocêntricos, mais racistas, não é em São Paulo, é na própria Amazônia. Nas próprias universidades, que eu tive que sair da Universidade Federal de Rondônia para fazer um mestrado e doutorado na PUC em São Paulo, porque lá as pessoas não estão abertas, a maioria são de fora também, os professores, né? E como te agradecer pela tua obra. O ano passado eu tive a oportunidade de ministrar uma disciplina na Letras, Literaturas e Culturas Indígenas. Usei o teu livro, né, O Local do Saber Ancestral, e de alguma forma ajuda e ajudou também a reafirmar muitas identidades. Durante minhas palestras, muitas pessoas falam: eu também sou indígena, mas eu não sei minha ancestralidade, meu povo. Agora, no censo, desculpa falar, mas eu acho que é necessário, eu me senti muito provocado, a nossa população de autodeclarados dobrou, mas a maioria está em contexto urbano. A maioria não sabe seu povo porque foi apagado. Porque, não sei se você oficialmente tem sobrenome indígena no cartório. A maioria não tem. Ganhei a causa. Você entrou, né? Entrei com ordem judicial, entrei em 2018, 2020 saiu favorável a mim a troca do nome para Márcia Waina Kiana Cambeba. Muito bem, parente. Então, essa que é a nossa luta. E só para pontuar mais uma provocação, existe uma lei chamada 11.645, de 2008, que obriga a temática indígena ser ensinada na sala de aula, não é uma disciplina, né, de como trabalhar. Então, a gente tem que lutar nas nossas escolas para ter literatura, para ter cultura indígena, para a gente poder construir e reflorestar esses pensamentos, essas infâncias, para a gente não criar adultos que vão votar num candidato de extrema-direita e apoiar um genocídio como foi o governo passado e durante a própria pandemia, né?
Muitas populações, muitos caciques morreram com a Covid, não houve barreira sanitária. Desculpa aqui, mas é muita coisa que me vem à cabeça. E gostaria, para finalizar, de saber como é que foi essa sua experiência com a academia e se você acredita que pode ter essa parceria, apesar de que geralmente a academia é etnocêntrica, né? E se você acha que é um lugar que a gente precisa ocupar também. Obrigado. Gratidão por essa pergunta, porque é importante a gente falar sobre isso, né? De fato, não é uma experiência muito boa. Eu sei o que você está dizendo, porque eu sofri isso no meu mestrado. Quando a pessoa diz assim, você não tem maturidade suficiente para estar aqui cursando o mestrado, né? Você ainda é muito verde, você não tem, seu conhecimento é incipiente. Essa palavra nunca mais sumiu da minha cabeça, né? Seu conhecimento é incipiente. Eu tinha acabado de terminar minha especialização em educação ambiental, que eu sou especialista pela Faculdade Dom Bosco, e fui para esse mestrado. Passei em 3º lugar. Com a desistência do meu colega que passou em 1º, eu subi para 2º. Então, eu fui caminhando com essa orientadora, e ela sempre me massacrando, me perseguindo, me massacrando, me perseguindo, até o ponto que eu não aguentei mais pedir troca de orientação para uma outra orientadora que me acompanhou até o fim. Essa eu gosto de dizer o nome, faço questão, porque é uma grande amiga, e se não fosse ela, não seria mestra hoje, Amélia Regina. Doutora Amélia Regina, eu sou mestra em Geografia e doutoranda em Estudos Linguísticos pela UFPA. Então, eu consegui terminar porque eu enfrentei, meu querido, o que não acontece com os nossos parentes. Quando eles encontram, Lenine, uma barreira dessa, a Geni sabe o que eu estou dizendo, eles desistem, eles trancam e vão embora e voltam para o território, né? Outra dificuldade é o cascalho. A gente não tem uma bolsa que remunere ao ponto de ele, porque ele não vai só. Quando ele vai fazer, ele sai da aldeia para a cidade para estudar, ele leva a família junto, a mulher e os filhos, e para alimentar essa família. Como é que é? Até hoje a gente luta no Pará para que exista a Casa do Estudante. E que dê possibilidade para esse estudante não desistir. São mais de 400 alunos na UFPA, onde eu faço doutorado, entre doutorado, mestrado e graduação. E a gente precisa com que esses 400 e pouco permaneçam lá, não desistam, mas eles entram numa desistência. E o lugar sempre do parente é o fundo da sala de aula, porque muitas vezes ninguém quer fazer trabalho com ele, né? Então, e não sou eu. Se a gente for perguntar os casos, as violências que a academia faz com a gente, né? São muitas as violências. Por quê? Porque é justamente o ponto que tu disseste. As universidades ainda não estão preparadas para receber esse público. Né? Por quê? Porque nós chegamos lá com as nossas âncoras, com os nossos saberes que a gente leva do território. Então, todos nós não vamos vazios. Nós vamos com as nossas memórias, com a construção histórica que a gente tem de ser povo. Né? E aí entra nessa questão. No doutorado, já foi mais light para mim. Por quê? Porque eu já tinha uma amizade com a Ivânia Neves, que me orienta, né? Então, a gente entrou num consenso do que pesquisar, e eu queria pesquisar o Cambeba, continuar pesquisando o Cambeba, e cá estou. Né? Vou qualificar, se eu não me engano, né? Até dezembro, eu tenho que qualificar, não é se eu não me engano, até dezembro, e para defender, porque é uma coisa assim, ela confia que eu vou, né? Ela disse, não, está tranquilo, daqui a pouco tu... Eu confio que você sabe, confio que você consegue. Mas ela acha sempre que ela faz a mesma ideia que meu filho. Meu filho é autista e fala, mamãe, você é minha heroína, você é o meu não sei o quê. Ele fala os animes lá que ele tem, né? Então, eu acho que mais ou menos é como a orientadora me vê. Mas, enfim, ela diz assim para mim, olha, ontem ela mandou uma mensagem, eu só quero te dizer que tu tem que apresentar trabalho agora em novembro, porque senão no CEPA, porque senão tu não consegue defender. Tu tem que fazer 2 CEPA, apresentar 2 trabalhos. Eu digo, não se preocupe, não. Quais são os dias? 28, 29 e 30. Falei, querida, eu quero te colocar na mesa, coloque onde você quiser. Onde você quiser, que eu já cancelei o que tiver que eu vou defender esse negócio aí. Eu vou nesse CEPA, que eu quero defender esse negócio. Né? E ela morre de rir, porque eu levo tudo na brincadeira, mas eu tenho o meu lado sério. Estou com o 3º capítulo já encaminhado, Geni, já estou com a introdução e tal. Mas é isso, viu? Eu sei que não é fácil, mas o que eu peço para vocês é que não desistam. E que você seja motivador de outros parentes.
né? Porque eu sei que Rondônia pode ter feito isso, mas eu quero te dizer uma coisa: a gente precisa estar nesses lugares, a gente precisa ocupar, o nosso maracá precisa ecoar ali, sabe? A gente tem que balançar o maracá antes de começar a estudar. Eu faço isso, mas eu faço isso no território. Infelizmente, eu não tenho oportunidade de estar nessas universidades. O meu lugar sempre é dar aula, e que eu gosto muito, tá, gente, dentro do território, porque a UEA, a UEPA me manda para dar aula dentro do território. E quando eu começo a dar aula, eu digo para o meu parente: espera aí, vamos reunir todo mundo aqui fora, cada um com o seu maracá. Mas eu não tenho parente, eu não tenho, porque... Aí uns dizem: se balançar maracá, os velhos vão morrer. Quem disse? O pastor. O pastor não é pajé? O pastor é pajé? Aí eu bato na mesa assim, eu tiro o anel, né? Porque se o anel quebra. Cacique, aqui sou eu. Já atrás de maracá. Quando eu de onde? Não tem maracá, eu sei quem tem. Seu Elias, me consiga seus maracá aqui que o senhor faz o ritual. Seu Moisés, e o senhor vem também. Mas eu estou de calção, é assim mesmo que o senhor vai dar essa aula. Pode vir para cá. Leva o seu Elias, coloca o seu Elias lá. Eu tenho até no Instagram esses vídeos. E o seu Elias cantando, e eles... E parece que é uma libertação. Acontece uma libertação. Meus parentes se vêem livres, sabe? Eu disse: morreu? Não morreu ninguém, não. Ah, mas se fizer o ritual, vai morrer porque o seu fulano de tal disse. Quem é o seu fulano? Onde ele mora? Lá. Então você fica aqui, que eu vou lá. Onde você vai? Eu vou perguntar se é verdade, ora bola. Que eu quero fazer o ritual. Então eu quero saber do velhinho lá se ele vai morrer, né? E eu vou lá, o velhinho abre na risada. Minha filha, porque todo mundo se converteu. E se você conseguir fazer eles fazerem o ritual, eu quero estar vivo para isso. Porra, então o senhor se arrume. Que vai ser hoje, bem aqui nesse campo aí, ó. O senhor fique bem aqui, que vai ser aqui. Aí eu volto lá, já acabou, a aula acabou aqui. Nós vamos dividir 3 grupos aqui. Tu vai atrás de pau, vocês vão convidar o povo e vocês vão fazer um ritual. Eu quero o ritual mais antigo que ainda não foi feito. E embora. Aí eu dou outro tapa na mesa e some que não dá nem tempo. Daqui a pouco passa um caminhão cheio. Eu digo: mas que diacho é isso, rapaz? Aí eu conversando com o velhinho lá, né? Aí mas seu brasileiro disse: que é isso? Minha parente, você não pediu pau? Eu disse: mas não era para trazer a árvore toda, não. Era uns gravetos assim. Eu disse: não, eles vão tocar fogo, você vai ver o que vai acontecer aqui. Aí o fogo subia lá, eu disse: não, joga água que vai pegar no fio, gente. Joga água, apaga. E aí joga água, apaga o fio, o fogo fica mais baixo, e o ritual acontece até 3 horas da manhã. E aí, daquele dia em diante, a gente saiu para mim: professora, toda vez que a gente vai estudar uma disciplina, a gente lembra da senhora e chama o professor para começar o ritual lá fora e depois termina com o ritual. Eu me emociono porque não é fácil. Obrigada. É uma luta que a gente trava para decolonizar dentro da aldeia. Se a gente tem que decolonizar aqui com vocês, ruim também é decolonizar lá. A gente enfrenta muita barra para fazer com que o parente entenda que ele é ele, que ele não deixa de ser Cambeba, Cocama, Caixana, Mirânia e todo por ter aceitado Jesus. Né? E ele continua sendo, e aí eles dizem: olha, a parenta lá, ela consegue fazer a gente ser quem a gente é, mesmo a gente tendo aceitado Jesus. Aí o Paracanã diz: parenta, vem aqui na aldeia, porque recentemente a gente aceitou Jesus e a gente quer saber como é que o Tembé falou para a gente. Vai o boca a boca, né? E aí acontece esses projetos aí que a gente tem feito, que eu tenho feito com o Ministério Público. Como eu não consigo chegar, que as aldeias são longe, eu escrevo o projeto, mando para o MP, eu tenho uma amiga lá dentro, a minha amiga faz por lá as possibilidades e o Ministério vai junto comigo para poder pagar minha passagem, pagar a estadia, e aí acontece todo o projeto lá na aldeia. Agradeço muito, parenta. Até fiquei pensando nessa frase que falaram, que você estava muito verde. E que bom, né? Porque eu acho que um conhecimento verde... O dia que eu amadurecer, eu caio. A gente está com excesso de conhecimento de cimento, né? De monocultura. Então, que a gente tenha cada vez mais esse conhecimento muito verde mesmo. Gente, eu queria agradecer imensamente a vocês pela presença, pelo tempo. A parenta Márcia, a Lenine, foi uma alegria para mim. Até fiquei lembrando
de algo que eu aprendi recentemente, que é o tropismo, né? Esse movimento, né, de algumas plantinhas de se direcionarem para aquilo que as ilumina, aquilo que as nutre. E, de alguma maneira, acho que isso foi feito aqui hoje também, né, esse reflorestamento do imaginário. E nós agradecemos mais uma vez pela presença. Até breve, tomem bastante água e muito conhecimento verde para vocês.